Boa noite, gente. Sou Isabel Paraguaçu, estou cursando odontologia no segundo período e hoje a gente vai estar falando do sistema cardíaco, a fisiologia do sistema cardíaco. Nessa primeira parte, eu vou estar falando para vocês os pontos principais, introduzindo a sua importância para o nosso organismo, a importância do sistema cardíaco, que a gente sabe já que é muito importante, e a sua funcionalidade, quais são os seus órgãos, a função de cada um deles, qual que é a função deles no nosso corpo, e entre outros. Bom, primeiro vamos falar aqui os pontos principais para você já dar uma localizada na importância desse sistema para a gente, para o nosso corpo. Bom, gente, o sistema cardíaco ele é responsável pelo transporte de substâncias pelo organismo e também pela eliminação de toxinas e resíduos do metabolismo. Esse é o básico para você saber qual que é a função, a importância do sistema cardíaco. Você tem que saber aí que ele é importante para isso, para eliminar toxinas e resíduos e também para transportar as substâncias. Esse é o principal, assim, para você saber. Agora, qual que é os órgãos do sistema cardíaco? É o coração, as artérias, as veias e os capilares. O coração, a gente tem como função de bombear o sangue do corpo. As artérias e as veias são como se fosse um meio de transporte dessas substâncias. É importante vocês saberem, que é importante falar, que as veias sempre vão ser azul e as artérias sempre vão ser vermelhas. Para você saber diferenciar, quando você estiver vendo uma imagem lá do sistema cardíaco, vai ter várias veias, várias artérias, tudo junto. Vai ser difícil de você localizar elas lá. Então, é sempre você lembrar disso. As veias sempre vão estar de azul e as artérias sempre vão estar de vermelho. Tem como você saber diferenciar elas também pela função de cada uma, porque elas têm a função diferente. Mas isso eu vou abordar mais lá pra frente. Mas numa imagem, olhando lá, você já consegue diferenciar aí pela cor. E os capilares é a junção dos dois, gente. A junção das veias e das artérias. Basicamente, é isso. E as artérias, as veias e os capilares formam os vasos sanguíneos. Bom, gente, o sangue é o tecido que transporta as substâncias. É dividido em parte líquida e parte sólida. A parte líquida vai estar sendo o plasma sanguíneo e a parte sólida vai estar sendo as células sanguíneas. Agora, gente, eu vou estar falando para vocês o principal ponto para vocês conseguirem diferenciar a função das veias para as artérias. O que elas se diferenciam aí na funcionalidade delas duas. Já que as duas têm como função de transportar substâncias, qual que é a diferença delas duas? Bom, gente, as veias vão estar transportando o sangue para dentro do coração. Já as artérias vão estar transportando o sangue para fora do coração, no caso, para o corpo. Essa é a principal diferença delas duas. A veia começa com a artéria jogando o sangue para fora, para o corpo, e a veia trazendo para dentro do coração. O coração, gente, ele é dividido em coração parte externa e coração parte interna. O que é composto o coração da parte externa? É o pericárdio, que é o revestimento do coração, o ápice, a base e os vasos da base. Essa é a parte externa do coração. A parte interna do coração é composta pelo átrio direito, pelo átrio esquerdo, pelo ventrículo direito e pelo ventrículo esquerdo. Gente, é importante falar também para vocês que as veias vão estar transportando o sangue rico em CO2. Eu falei toda aquela diferença lá das veias para as artérias, que a veia vai estar transportando o sangue para dentro do coração e as artérias vai estar transportando o sangue para fora do coração, no caso para o corpo. Além disso, as veias vão estar transportando o sangue rico em CO2. Isso eu queria fechar com vocês para deixar claro aí também, nessa diferença aí das veias e das artérias. Agora, gente, para finalizar, eu vou estar falando para vocês do revestimento que fica no coração, um pouco mais abordando a fundo sobre isso, que é o pericárdio. Ele é dividido em pericárdio externo e pericárdio interno, que é chamado de pericárdio fibroso, o externo, e pericárdio sevoso, o interno. O pericárdio fibroso é a parte externa, o outro é a parte interna, que é composta pelo visceral, parental e líquido pericárdio. Isso aí, gente, o pericárdio, como eu disse, é o revestimento do coração, aquilo que vai estar protegendo, e tem a sua parte externa e interna, como eu acabei de falar para vocês. Agora eu vou estar abordando também um pouco mais sobre o sistema de condução cardíaco, que é composto pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular e pelo sistema baroreceptor. O nó sinoatrial, gente, é o estímulo elétrico.
o nó atrioventricular vai estar sendo a pausa fisiológica. E o sistema barorreceptor vai detectar se a pressão está baixa ou se ela está alta. No caso, se estiver baixa, parasimpático, e se estiver alta, simpático. Bom, gente, eu falei para vocês um resumo do sistema cardiovascular, do sistema cardíaco, a fisiologia dele, mas ainda tem como abordar mais coisas. Mas como eu tô falando aqui uma coisa para vocês terem só uma noção da importância da sua função, a função de cada órgão, esses pontos importantes como o sistema de condução cardíaco, o seu pericárdio, que é o revestimento do coração, como ele funciona, como ele é dividido, eu acredito que isso é importante, muito importante, e já dá para você ter uma noção boa da importância e a funcionalidade do sistema cardíaco. Obrigada pela atenção.